Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Mundo Geo. Hoje, em parceria com o pessoal lá da Cognatis, nós iremos falar, então, né, sobre os sistemas geodemográficos para empresas. Tá? Antes de começar a apresentação provavelmente dita e passar lá para o Reinaldo, que vai ser o nosso apresentador, tá? Eu vou só dar alguns recadinhos aqui, né, para o pessoal que sempre faz essas perguntas. Quem tiver algum probleminha de som, de áudio, pode usar o chat aí para a gente, que eu vou tentar resolver, tá? Se a imagem ficar por algum momento ela borrada, uma imagem sem nitidez, é um recurso que a própria ferramenta faz, que ela percebe que se a internet do usuário está um pouco com a qualidade um pouco degradada, ela vai diminuir a qualidade da imagem para não perder a informação do som, tá? Mas, pessoal, se alguém tiver algum problema de não conseguir ver, não conseguir nos ouvir durante o evento, a gente está gravando, tá? Essa transmissão. E hoje mesmo, no final do dia, já vai estar lá no canal do YouTube da Mundo Geo, a transmissão na íntegra, tá? Então, quem perdeu alguma coisa, é só acessar lá depois, tá? Com relação também ao certificado de participação, a gente vai, na semana que vem, a gente fecha o relatório, manda o relatório aí para todo mundo, tá? Então, perdão, a gente fecha o relatório e manda o certificado para todo mundo via PDF, tá? No linkzinho que vocês vão receber pro e-mail de vocês, tá? Então, sem me atrasar muito aqui, que nós acabamos começando uns 15 minutinhos atrasado para fazer os últimos ajustes, deixa eu abrir aqui o som do Reinaldo, ver se ele está nos ouvindo. Deixa eu abrir aqui o som dele. Alô, Reinaldo, você nos ouve? Oi, tudo bom, Guilherme? Todo mundo? Tudo bom a todos? Tudo bem. Ouvindo, sim. Então, Reinaldo, agora já passei aqui os recados, então se você quiser já pode começar a sua transmissão, tá? Agora nós estamos vendo aí a sua webcam, e a hora que você quiser passar para o seu computador é só dar aquele comando lá de compartilhar a tela. Então, eu vou estar ouvindo aqui, Reinaldo, a transmissão o tempo inteiro, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer probleminha que você tiver, é só me chamar que eu vou estar aqui acompanhando. Tá bom, obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um webinar dessa parceria Mundo Geo Cognatis. Eu não sei quantos de vocês, mas eu tenho certeza que alguns de vocês participaram do último webinar que nós fizemos com a Mundo Geo também, e esse de hoje é, de certa forma, uma continuação do outro. Isso não significa que se você não tenha participado do outro, você não vai entender o conteúdo, até porque a gente vai necessariamente ter que repetir alguns conceitos, mas a ideia do primeiro webinar era mostrar as segmentações por município, né, que são formam uma das ferramentas mais importantes em segmentação geodemográfica que nós oferecemos, quem participou deve lembrar que a gente falou de alguns conceitos, aplicações, como se desenvolve essa ferramenta, para que ela serve. E hoje nós vamos dar continuidade a isso, só que nós vamos entrar num nível menor geograficamente, um nível mais detalhado geograficamente, tá? Nós vamos falar de segmentações por vizinhança, que necessariamente são áreas pequenas, no nosso caso são setores censitários, mas a gente vai falar de uma forma um pouco genérica sobre essas segmentações, e elas às vezes variam em termos de tamanho de geografia, mas as aplicações são diferentes, as aplicações em negócios são diferentes, as metodologias são diferentes, os resultados são diferentes, então tem bastante novidade com essa, apesar de ser segmentação também, segmentação geodemográfica, tem bastante novidade no que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu vou pedir licença para vocês, vou aqui compartilhar minha tela, ou pelo menos fazer a primeira tentativa disto. E a gente pode começar, então, o nosso bate-papo. Tá? Bom, espero que vocês estejam conseguindo... Tá perfeito, Reinaldo. Estamos vendo o seu desktop aí, tá certinho. Tá bom, vou dar continuidade, então. Bom, como eu disse da outra vez, a gente vai repetir um pouquinho, uma segmentação é normalmente um instrumento que se usa para simplificar um universo complexo, tá? Eu vou pedir licença para vocês, e primeiro, até entendendo que alguns de vocês não tenham participado nos outros webinars feitos com a Mundo Geo, vou apresentar rapidamente o tipo de serviço e produto que a Cognatis faz, e isso vai permitir que vocês entendam em que contexto
essas segmentações são desenvolvidas. Tá? Nós temos 3 linhas gerais de produtos e serviços hoje, que se combinam na maioria dos nossos projetos. Consultoria são projetos ad hoc, e a segmentação é, de certa forma, parte desses produtos, né, porque essas segmentações costumam ser customizadas para cada cliente. Nós também oferecemos informações padronizadas de prateleira, que são informações que já se encontram prontas para serem ou integradas à nossa plataforma de geomarketing ou oferecidas diretamente para os nossos clientes. Essas informações se dividem basicamente em 2 grandes famílias de informações, o Geopop e o Smart Leads. O Geopop é mais conhecido de vocês, é um produto que a gente vem oferecendo já há muitos anos, são informações bastante amplas e ricas, mas todas elas associadas ao espaço geográfico. O Smart Leads é talvez um produto mais recente e menos conhecido de vocês, e trata-se de um grande banco de dados individualizados de empresas e pessoas com várias segmentações, muita informação enriquecida e muita informação geodemográfica enriquecida, porém, no nível individual. O que os nossos clientes fazem com os nossos produtos? Inteligência geoanalítica é hoje usada basicamente em 3 grandes áreas de negócios: expansão, rentabilização e otimização. Existem variações de como isso é utilizado, né, por essas 3 grandes abordagens de negócios. E, se vocês tiverem interesse, a gente tem uma série de cases, praticamente todas as possibilidades que vocês possam imaginar de como se usa ou se pode usar a inteligência geoanalítica, já passaram por nós em algum momento. A gente vai ter prazer em compartilhar com vocês. Tá? Mais uma palavrinha sobre a ferramenta, a plataforma de geomarketing. A plataforma é uma forma de acessar a informação e gerar o seu estudo. Muita gente me pergunta, mas você pode gerar estudos estatísticos, analíticos, sofisticados? A plataforma não tem esse objetivo. Tá? Então, o tipo de segmentação que a gente vai mostrar hoje, ele normalmente é feito no que a gente chama de back-office analítico, ou seja, é feito pela equipe de estatística e de demografia, e depois, sim, essa informação é carregada na nossa plataforma. Tá? Bom, sem mais delongas, então vamos começar a falar sobre a segmentação geodemográfica em si, né, e para que ela serve. Tá? Revendo a literatura sobre esse assunto, né, eu acabei encontrando alguns artigos bastante interessantes, então eu vou trazer um pouco desse conteúdo. Tá? Um deles parte do seguinte princípio: quando você quer conhecer consumidores, sejam consumidores pessoa física, sejam consumidores empresas, mas aqui hoje a gente vai focar mais em pessoas físicas, tá? Você tem 4 grandes perguntas, né, que você gostaria de responder. A primeira tem um caráter geográfico. E o geográfico não é o geodemográfico da segmentação, é o geográfico mesmo de localização geográfica, onde eles estão. Não só onde eles estão porque eu quero encontrá-los, mas também porque saber onde estão os meus consumidores me conta alguma coisa sobre quem eles são. Né? Os consumidores que moram no centro têm um comportamento normalmente diferente de consumidores que moram nas periferias. Tem uma série de razões para isso. Então, a qualidade geográfica é importante. Além disso, né, e essa talvez seja a dimensão de análise mais comum, eu quero conhecer os meus consumidores demograficamente. Qual que é a idade desses consumidores, renda, o poder aquisitivo, o nível educacional, em que ciclo de vida eles se encontram, ou em que ciclos de vidas eles se encontram, quais são os arranjos familiares desses consumidores. Tudo isso me conta um pouco sobre quem eles são. Eu quero, por fim, entendê-los atitudinalmente. Quais são as vontades, as preferências, né? O que realmente motiva esse meu consumidor? Essa já é uma esfera de informação menos comum nas bases de dados para marketing, né? As 2 primeiras são mais facilmente observáveis, vamos dizer assim, né? A geográfica e a demográfica. A atitudinal é menos observável, menos claramente observável, e é aí que vai entrar o segredo da segmentação geodemográfica. Vou chegar nisso num minuto. Tá? A quarta também
não é tão facilmente observável, ainda que um pouco mais fácil de ser desvendada do que a atitudinal, é a comportamental, né? Por que é um pouquinho mais fácil? Porque muitas vezes a própria empresa que está querendo estudar aquele consumidor tem alguma informação comportamental daquele consumidor, né? No mínimo ela deve ter, e vai ter na maioria das vezes, uma base de dados transacional desses consumidores, então ela vai poder fazer análises comportamentais, ainda que sejam parciais e limitadas àquela pequena amostra dos consumidores em potencial. Tá? As premissas por trás de uma segmentação geodemográfica são as seguintes. Primeiro, as pessoas que vivem numa mesma vizinhança costumam compartilhar características em vários níveis, tá? E não somente nos níveis observáveis, nos níveis demográficos, socioeconômicos, etc., mas também nas informações que a gente chama de não observáveis, né? A gente falou agora um pouquinho que as características atitudinais dos consumidores são menos facilmente observáveis, porque para você realmente observar esse tipo de coisa, você precisa ir lá e perguntar, né? Fazer uma pesquisa primária. E quando você faz uma pesquisa primária, normalmente ela vai ser amostral, então você não vai ter condições de extrapolar esse resultado no nível de áreas de análises geográficas pequenas, que é o que a gente quer fazer aqui com a GeoAnalytics, né? Então, mas a geodemografia vai nos ajudar por isso, porque uma das premissas é essa: as pessoas que moram próximas umas à outra, elas compartilham não somente aquelas características que eu consigo observar, idade, sexo, estado civil e etc., mas também, em geral, elas têm mais probabilidade de serem parecidas com quem está no seu arredor, do ponto de vista das suas atitudes e comportamento, que são características menos facilmente observáveis, do que quando elas são comparadas aleatoriamente com qualquer outra pessoa naquela cidade, ou pior ainda, no país em que elas estão inseridas, tá? E, por fim, que é um pouco o resultado dessas duas, é o fato que as vizinhanças podem ser categorizadas e classificadas pelo perfil das pessoas que as habitam. Tá? Isso nos permite criar sistemas de clusterização ou de segmentação de vizinhança, tá? Que vão ser extremamente úteis nas ações e nos estudos mercadológicos. Tá? A definição de segmentação geodemográfica que eu estou emprestando aqui veio dessa enciclopédia aqui, chamada GIS Encyclopedia. Eu achei ela bastante isenta, né? Então fiz uma tradução livre aqui, que basicamente diz o seguinte: segmentações geodemográficas são métodos para se classificar e caracterizar vizinhanças ou localidades, e que são baseados no princípio, né, que a gente acabou de se referir, no princípio de que os residentes que vivem próximos entre si compartilham características demográficas, socioeconômicas e estilos de vida. Elas são usadas para um monte de propósitos, incluindo marketing direto, localização de varejo, análise de serviço, mercado imobiliário e focalização. Tem a fonte aqui, eu vou compartilhar essa apresentação, como a gente faz sempre no webinar com o Mundo Geo, tá? Eu acho que essa é uma fonte bastante interessante sobre conceitos e metodologias de segmentação geodemográfica. Bom, aí vem a pergunta, mas antes de entender até como segmentar, por que eu quero segmentar vizinhanças? Bom, em geral, se segmenta qualquer... A natureza da segmentação, ela segue mais ou menos o mesmo propósito, né, em qualquer tipo de segmentação. Quando a gente segmenta consumidores, a gente segmenta consumidores porque a variabilidade nas características dos consumidores é tão grande que dificulta muito o nosso entendimento, né, desses comportamentos. É muito difícil entender um conjunto muito grande de coisas que são diferentes. E a mente humana, ela quase que naturalmente, ela procura estabelecer padrões
que, de alguma forma, diminuam essa grande variabilidade. A gente faz isso no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente conhece, enfim, nas nossas experiências pessoais, e por que não, então, fazer isso de uma forma formal para aplicações de negócio. No caso das vizinhanças geodemográficas, o que a gente está fazendo é pegando um punhado enorme, né, um conjunto enorme de vizinhanças e agrupando-as de modo a se criar grupos homogêneos, num número administrável, e dessa forma facilitar a vida dos executivos e dos analistas que usam esse tipo de informação. Tá? Deixa eu dar alguns exemplos. Quando a gente olha para uma vizinhança como essa aqui, né, a pergunta que, pelo menos nós fizemos, né, quando a gente começou a desenvolver a nossa segmentação, que eu acredito que todo mundo passa por um processo parecido, é a seguinte: o que caracteriza uma vizinhança? Né? Eu estou olhando aqui essa foto, ela obviamente está me trazendo uma série de informações visuais. Essa é uma vizinhança claramente de alto poder aquisitivo, são casas de grande porte, muitas piscinas, muito verde, muito jardim, enfim, tem uma série de informações que eu consigo já processar e decodificar rapidamente, bastando olhar para esta região. Tá? A mesma coisa aqui, né? Eu vejo, na verdade, mais ou menos mais do mesmo, né? Porém, essas duas vizinhanças estão a mais de alguns milhares de quilômetros de distância. Uma está em Belo Horizonte, a outra está em Porto Alegre. Então, a ideia por trás disso aqui é que coisas, vizinhanças e áreas distantes geograficamente possam ser próximas socioeconomicamente. Tá? Aqui tem mais um exemplo, onde isso aqui é a Savassi, tá? Isso aqui é o Alto da Glória, em Curitiba, e quando a gente olha essas duas fotografias, elas despertam, né, uma sensação de forte similaridade. Obviamente, no princípio, né, que a gente acabou de se referir, no princípio de que os residentes que vivem próximos entre si compartilham características demográficas, socioeconômicas e estilos de vida. Elas são usadas para um monte de propósitos, incluindo marketing direto, localização de varejo, análise de serviço, mercado imobiliário e focalização. Tem a fonte aqui, eu vou compartilhar essa apresentação, como a gente faz sempre no webinar com o Mundo Geo, tá? Eu acho que essa é uma fonte bastante interessante sobre conceitos e metodologias de segmentação geodemográfica. Bom, aí vem a pergunta, mas antes de entender até como segmentar, por que eu quero segmentar vizinhanças? Bom, em geral, se segmenta qualquer... a natureza da segmentação, ela segue mais ou menos o mesmo propósito, né, em qualquer tipo de segmentação. Quando a gente segmenta consumidores, a gente segmenta consumidores porque a variabilidade nas características dos consumidores é tão grande que dificulta muito o nosso entendimento, né, desses comportamentos. É muito difícil entender um conjunto muito grande de coisas que são diferentes. E a mente humana, ela quase que naturalmente, ela procura estabelecer padrões que, de alguma forma, diminuam essa grande variabilidade. A gente faz isso no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente conhece, enfim, nas nossas experiências pessoais, e por que não, então, fazer isso de uma forma formal para aplicações de negócio. No caso das vizinhanças geodemográficas, o que a gente está fazendo é pegando um punhado enorme, né, um conjunto enorme de vizinhanças e agrupando-as de modo a se criar grupos homogêneos, num número administrável, e dessa forma facilitar a vida dos executivos e dos analistas que usam esse tipo de informação. Tá? Deixa eu dar alguns exemplos. Quando a gente olha para uma vizinhança como essa aqui, né, a pergunta que, pelo menos nós fizemos, né, quando a gente começou a desenvolver a nossa segmentação, que eu acredito que todo mundo passa por um processo parecido, é a seguinte: o que caracteriza uma vizinhança? Né? Eu estou olhando aqui essa foto, ela obviamente está me trazendo uma série de informações visuais. Essa é uma vizinhança claramente de alto poder aquisitivo, são casas de grande
porte, muitas piscinas, muito verde, muito jardim, enfim, tem uma série de informações que eu consigo já processar e decodificar rapidamente, bastando olhar para esta região. Tá? A mesma coisa aqui, né? Eu vejo, na verdade, mais ou menos mais do mesmo, né? Porém, essas duas vizinhanças estão a mais de alguns milhares de quilômetros de distância. Uma está em Belo Horizonte, a outra está em Porto Alegre. Então, a ideia por trás disso aqui é que coisas, vizinhanças e áreas distantes geograficamente possam ser próximas socioeconomicamente. Tá? Aqui tem mais um exemplo, onde isso aqui é a Savassi, tá? Isso aqui é o Alto da Glória, em Curitiba, e quando a gente olha essas duas fotografias, elas despertam, né, uma sensação de forte similaridade. Obviamente, não dá para fazer segmentação geodemográfica usando fotografias, a gente precisa usar dados, né? E que dados? Né? Aí vem a primeira pergunta quando se faz uma segmentação. Como que eu quero, o que tem que ser igual entre essas vizinhas, o que tem que ser similar, né? E o quão relevante é a similaridade para cada uma das dimensões quando eu estou criando a minha segmentação. Então, olhando para uma vizinhança, de modo geral, né, existem dezenas, né, eu diria até talvez centenas, mas no mínimo dezenas, de dimensões sociodemográficas. Eu posso olhar a população, densidade, mas eu posso querer também olhar o crescimento demográfico, a tendência de enriquecimento ou empobrecimento. Você tem uma série de características que me dizem alguma coisa sobre quem é aquela vizinhança, mas eu não posso perder o foco deste estudo. O foco disso aqui é ser aplicado para estudos de localização de varejo, de localização de áreas de serviços, de rentabilização e eficiência de força de vendas. Então, eu tenho que fazer a escolha das características que estão mais correlacionadas com as variáveis que eu quero realmente explicar. Tá? A gente parte sempre de um universo muito grande, muito heterogêneo de dimensões, mas depois a gente vai diminuindo isso, né, e de alguma forma simplificando esses processos para que eles façam mais sentido para o negócio. Ao final, tá, a gente pode, grosso modo, é claro que entrou uma série de outras coisas nas segmentações, sempre entra, mas os 4 grupos de variáveis mais importantes, tá, no nosso caso, foram, primeiro, as variáveis socioeconômicas e depois as variáveis demográficas, né, que são aquelas tradicionais, e aí vem uma novidade. A Cognatis, ela inovou, né, no seu processo de gerar a segmentação. Isso foi uma ideia que a gente discutiu aqui, e a gente pesquisou e viu que algumas no mundo são assim, mas a maioria não no seguinte sentido: a gente trouxe também características da população diurna e do comércio da região. Ou seja, a nossa segmentação não é somente uma segmentação da população que mora na região. Ela também conta a história do que acontece naquela vizinhança durante o dia. Né? Eu tenho, por um lado, a população residente, que, digamos assim, é o que é comum entre segmentações, sistemas de classificação de vizinhança como o nosso, e a novidade que são as informações, as dimensões desta análise que trabalham, que representam os dados da população comercial e população diurna, presença de comércio, perfil do comércio, então entrar numa série de variáveis. Tá? Quando a gente desenvolve uma segmentação, uma pergunta que sempre surge é: quantos segmentos eu quero? E não existe esse número mágico, né? Você quer um número que seja pequeno o suficiente para que a segmentação seja útil, ou seja, porque você está querendo simplificar a vida das pessoas, você não pode ter um número muito grande de segmentos, senão você complica mais do que simplifica. Por outro lado, se você simplificar demais, você também perde tanta informação, né, você vai guardar tanta heterogeneidade dentro dos grupos, que a sua segmentação deixará de ser útil para o seu propósito. Tá? Então, existem métodos estatísticos para se chegar nesse número, ou pelo menos para se tomar decisões que te levem a um número, mas existe um aspecto que é a aplicação prática, né, e o seu conhecimento do negócio, de como as pessoas vão trabalhar
com as segmentações, que é muito importante. No nosso caso, nós optamos pelo seguinte: vamos fazer uma segmentação que divida primeiro todas as vizinhanças em 5 grandes grupos. E esses 5 grandes grupos, tá, eles, obviamente, voltando, repetindo isso, né, existem 350 informações atrás da caracterização de todos os grupos. Mas se eu for resumir a ópera, tá, o que realmente é importante para definir esses 5 grupos são variáveis que representam poder aquisitivo, nível de consumo, potencial de consumo, e variáveis, eu sei que está difícil de enxergar aqui, não sei porque meu Windows está... agora melhor. Embaixo, tá? E variáveis que representam os aspectos geográficos e não geodemográficos desse segmento. Faz uma diferença muito grande quando você olha uma vizinhança na periferia, no interior, no centro da cidade, numa grande metrópole. Então, essas 2 grandes dimensões serviram como ponto de partida, tá? E aí, a partir disso aí, nós criamos 5 grandes grupos, que são esses aqui: a nova classe média, os carentes, excluídos, enfim. O nome, os segmentos precisam ter um nome, tá? E uma história que eu sempre conto é a seguinte: obviamente a gente adoraria dar nomes super bacanas e super catchy, etc. Mas qualquer nome que você dê vai, de alguma forma, fazer injustiça àquele segmento, porque o segmento é sempre mais complexo do que aquilo que você consegue condensar ou sintetizar num nome só, tá? Quem entende de segmentação já sabe disso, tá? Quem não está acostumado precisa se acostumar com essa realidade. É muito mais importante conhecer os dados, né, e as características dos segmentos estatisticamente do que simplesmente se apegar aos nomes. Mas, enfim, aqui tem os 5 grandes segmentos, né, os seus respectivos nomes, mas, naturalmente, não dá para se trabalhar somente com 5 segmentos. Então, foram criados 31 microsegmentos dentro desses 5 segmentos, tá? E aí, quando eu entro, por exemplo, nas elites brasileiras, agora a variabilidade entre os microsegmentos vai trazer outras dimensões, que não são mais a renda, que não são mais as características geográficas, né? Aqui entram coisas como, por exemplo, a faixa etária predominante daquele segmento, ou seja, qual que é a estrutura etária da região, se são mais idosos, mais maduros, menos maduros. Vão entrar coisas como ciclo de vida, arranjos familiares, isso do lado demográfico. E vão entrar coisas muito interessantes também, como, por exemplo, a distinção entre 2 vizinhanças que são idênticas demograficamente, mas uma é extremamente bem abastecida por comércio e serviço, a outra não. Então, elas, de fato, elas parecem muito umas com a outra, e talvez elas até sejam, do ponto de vista das características demográficas das pessoas que moram ali, mas olha só, se a gente não tivesse trazido aquela dimensão da população diurna e do comércio que está na região, a gente não estaria percebendo que essas 2 vizinhanças realmente não são iguais. E, muito provavelmente, as populações, apesar de serem parecidas demograficamente, não são parecidas atitudinalmente. Porque a escolha de morar num lugar que está próximo de restaurantes, lojas e serviços, e uma outra mais residencial, são escolhas que representam quem você é. Tá? Então, daqui, esse aspecto é bastante legal de vocês entenderem. A gente defende isso realmente, que uma segmentação, para ser completa, ela não pode se resumir às informações residenciais. Tá? Quando você olha só as informações residenciais, você está olhando só uma figura parcial daquilo que realmente interessa para que você entenda a natureza de uma vizinhança. Tá? Bom, eu não vou falar os nomes aqui, a gente vai passar isso para vocês depois, mas o fato é, dentro de cada macro segmento, existem os microsegmentos, e a heterogeneidade aqui, ela opera em termos de outras dimensões, como a gente acabou de falar. A gente elegeu alguns microsegmentos para detalhar, mas, naturalmente, quem se interessar por esse produto, entra em contato com a gente vai passar informações sobre todos eles. Alguns highlights, tá, antes da gente mostrar esses microsegmentos. O Brasil tem mais de 300 mil setores censitários e a gente segmentou cada um deles.
a gente entende, né, que o setor censitário muitas vezes é uma área pequena demais para ser um mercado. Então, eu vou mostrar um pouquinho 2 cases no final do nosso bate-papo. Muitas vezes a gente tem que agrupar os setores e agrupar esses segmentos para caracterizar uma área mercadológica maior. Tá? Ainda assim, o setor censitário segmentado é uma ferramenta que simplifica absurdamente os estudos de expansão. Tá? São mais de 30 mil bairros, e aqui a gente fala um pouquinho dos grupos homogêneos. Então, entrando aqui naqueles microsegmentos, né, como eu disse, eu não vou passar por todos eles, não daria tempo, vocês iam ficar extremamente chateados comigo, porque seria um tédio realmente passar por todos eles, mas alguns que nós resolvemos destacar, né, começando com, digamos, mais que a gente sempre fala deles, né, quem que é o grupo topo da pirâmide de renda, estão as famílias chamadas famílias maduras e bem-sucedidas, né, e aqui para cada um dos segmentos é possível se fazer análises do tipo, quais são os produtos que mais tipicamente esse grupo consome. Como nós temos potencial de consumo para mais de 300 categorias de produtos, né, é possível identificar, então, o perfil de consumo desses consumidores. E também, obviamente, como se trata de uma segmentação geodemográfica, quais são os bairros onde mais tipicamente se encontrarão setores, né, e vizinhanças com essa característica. O melhor idade alto padrão é também um segmento que a gente destacou aqui, porque é um segmento que vem crescendo muito rapidamente, né? São pessoas que vivem em grandes cidades, têm um padrão de consumo alto, né, estabelecido, mas já passaram da idade em que os filhos, ou os filhos estão em casa saindo, né, ou os filhos já saíram, são aqueles chamados empty nesters pelos americanos, os ninhos vazios. E é uma fase interessante da vida, né? Imagino, porque de repente começa a sobrar dinheiro, né? A sua renda não necessariamente cai, mas as despesas vertiginosamente caem quando os filhos se emancipam. Famílias prósperas do interior também é um segmento que me chama muita atenção pela sua dinâmica. Obviamente o Brasil é um país altamente urbanizado, então muitas vezes quando a gente está se referindo ao interior, nós estamos nos referindo às cidades do interior, não é o interior rural, né? Mas existem movimentos interessantes populacionais de famílias com alto poder aquisitivo que estão saindo das grandes metrópoles e indo para regiões razoavelmente periféricas, ainda orbitando as grandes metrópoles de alguma forma, mas vivendo com mais qualidade de vida, em regiões que não têm os mesmos desafios que as grandes metrópoles apresentam. Solteiros em grandes centros verticalizados, né, é sabido isso, solteiros, ao contrário dos maduros, né, que saem das grandes cidades. Esse é um movimento que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito visível, no Brasil menos, mas a gente começa a ver bastante disso também, principalmente que no estado de São Paulo, isso a gente já percebe muito, as famílias prósperas, mais maduras, saindo das áreas centrais para áreas mais tranquilas, né, mas também continuando, obviamente, a viver em função da cidade, mas com menos frequência pelo próprio ciclo de vida, e os solteiros, ao contrário, eles querem estar nas regiões mais densas, mais centrais, né, não no centro da cidade, que é normalmente muito deteriorado, mas nas áreas centrais próximas ao centro. Jovens famílias da nova classe média, a gente falou bastante, né, da nova classe média, já até, esse é um assunto que, infelizmente, a gente não ouve mais, né, o boom da classe média, porque a gente está agora experimentando um retrocesso daquela nova classe média que ainda era muito frágil, infelizmente, mas o fato é que existe, sim, uma população consumidora no meio da pirâmide, que é importante e que precisa ser representada nos estudos de marketing, com certeza, né? A periferia carente, infelizmente, esse é um dos segmentos mais populosos, né, do Brasil, e, né, para quem
não conhece, digamos, as dificuldades da população brasileira fora das grandes cidades. Nós deixamos também um macro segmento que tem seus respectivos micro segmentos com apenas focado em populações que estão totalmente desvinculadas dos centros metropolitanos, né, como, por exemplo, essa daqui, a Amazônia da Subsistência, que naturalmente são comunidades mais tipicamente rurais na região amazônica, mas também existem segmentos parecidos na região centro-oeste, nordeste, enfim. É importante entender essa grande variabilidade que o Brasil nos oferece. É importante e é um grande desafio, né? Aqui nós vimos só 6 ou 7, são 31, né, ou 32 segmentos, então acho que isso já dá para vocês uma ideia da riqueza que esse instrumento traz para suas análises, tá? Bom, eu vou correr um pouquinho, porque eu não quero deixar de mostrar para vocês os 2 cases de aplicação no final, tá? Mas antes eu queria mostrar também, nessa minha pesquisa sobre segmentação geodemográfica, como isso é usado fora do Brasil, eu encontrei esse apanhado aqui da Jen Castle, que eu achei bastante interessante. Ela fala o seguinte: olha, quando apareceu a coisa do CRM one-to-one, né, a ideia de que agora a gente tem dado do indivíduo, então para que eu vou querer saber o segmento geodemográfico desse cara? Né? Para que saber segmentos? Eu vou fazer o marketing totalmente customizado, personalizado para cada um dos meus milhares de consumidores. Esse era o sonho que os sistemas de CRM estavam vendendo, né, 10 anos atrás, começando há 10, 15 anos atrás, e acho que hoje o Big Data meio que promete a mesma coisa. Mas o fato é que, bom, além da questão que eu mencionei antes, que não interessa quanta informação você tem, a sua mente não processa muita variabilidade, você precisa simplificar para poder agir, então as segmentações vão sempre existir. No caso das segmentações geodemográficas, ela citou algumas razões pelas quais as pessoas achavam que ela ia desaparecer com a vinda do CRM one-to-one, e ao contrário do que se esperava, ela se fortaleceu. A gente vê cada vez mais empresas fora do Brasil, e também começando dentro do Brasil, a usar esse tipo de segmentação. Então, ela cita aqui alguns exemplos, algumas razões que eu vou compartilhar com vocês. Primeira delas, isso também vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais e tangibilizar um pouquinho mais do que a gente está falando quando a gente fala dessas segmentações, tá? A maioria das empresas, eu não diria a maioria, desculpa, mas muitas das empresas não têm dados individuais dos seus consumidores. Aliás, acho que a maioria realmente não tem. O varejo tem muita dificuldade para ter registros dos seus consumidores pessoa física, a não ser que eles tenham, enfim, programa de lealdade, de fidelidade, ou algum tipo de processo de registro individual no caixa, ou, enfim, né, algum tipo de modelo de serviço recorrente. Em geral, não se sabe, né, quem entra na loja, quem sai, as pessoas entram, saem, e quando muito se consegue coletar o CEP das pessoas. Isso é muito comum fora do Brasil, e acho que no Brasil também começa a se usar, pelo menos fazer uma pesquisinha e saber a origem daqueles consumidores. Com a segmentação geodemográfica, basta essa informação para você abrir uma caixa de ferramentas, porque quando você associa cada CEP de cada consumidor a característica geodemográfica, como aquelas que a gente acabou de ver, você passa a poder entender o seu consumidor num nível de sofisticação que você jamais imaginou ser possível, tá? E isso somente baseado na localização residencial ou, né, falando da nossa segmentação em particular, da localização comercial do seu consumidor. Tá? Mesmo quando as empresas têm informações individuais, algumas informações costumam ser muito ruins. Renda, que é a que todo mundo quer saber, né? Porque as pessoas partem do princípio que renda e poder aquisitivo são a mesma coisa, e não são, mas certamente renda é importante para explicar poder aquisitivo. Renda é extremamente difícil de ser coletada, né? Tem milhões de motivos para as pessoas mentirem, ou para mais ou para menos, enfim, é um registro que sempre vem incompleto. Porém, quando você olha o registro
da renda média de uma região, a característica das casas, dos imóveis, o preço, a locação e etc., fica muito mais difícil mentir. Quer dizer, eu sei onde você mora, eu já tenho uma boa ideia, né, de que em que faixa você está, independente da sua situação econômica, conjuntural dos últimos 2, 3 meses. Tá? Então, a informação de poder aquisitivo e renda que vem da segmentação demográfica é mais robusta, né, e é mais perene do que os cadastros. Número 3, talvez seja a mais importante delas. A segmentação demográfica faz com que a análise de expansão se torne muito fácil. Nós vamos mostrar isso em seguida, então não vou me delongar com esse argumento. Tá? Número 4, a geodemografia possibilita que se possa interpolar e expandir pesquisas amostrais. O que isso quer dizer? Eu tenho um case também sobre isso. Tá? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. É possível, e acho que vocês sabem, né, todos que têm alguma experiência com pesquisa de marketing, sabem que a maioria dos casos, as pesquisas de marketing, as pesquisas primárias, pesquisa em que você entrevista consumidores, clientes, empresas, são amostrais. Então, os resultados, eles não podem, eles se referem a uma população como um todo, a população brasileira, a população de São Paulo, a população do Rio, a população do Estado, mas dificilmente você consegue usar aquele resultado de uma amostra para saber qual é a característica e a resposta de uma micropopulação no seu bairro, né? Porque a amostra teria que ser grande demais para que você conseguisse identificar e responder essa pergunta. Tá? Através da segmentação geodemográfica, existem metodologias de interpolação tipológica, a gente vai mostrar daqui a pouco, tá? Que permitem que você extrapole as informações de amostras para o universo no nível de vizinhança muito pequeno. Isso é bárbaro, é realmente uma coisa assim, impressionante, o ferramental que isso traz para as análises e para os estudos geomercadológicos. Tá? Número 5, tá? Não podemos esquecer disso, os executivos adoram clusters. Por quê? Porque os executivos, eles precisam tomar decisões rápidas. E quem precisa tomar decisões rápidas todos os dias sabe que não dá para ficar entrando num detalhe de como tudo é diferente e nada é igual. Ao contrário, você precisa simplificar o mundo. A segmentação simplifica o mundo o suficiente para que você possa tomar decisões corretas, né? E os executivos adoram isso, como deveriam mesmo, e todos vocês deveriam adorar também. A dimensão espacial é importante em várias ações de marketing, de uma forma muito mais profunda, né, muito mais ampla do que simplesmente o marketing direto. Então, muita gente acha a segmentação geodemográfica é legal porque eu vou localizar as pessoas com uma determinada característica e eu vou poder impactá-las com marketing direto. Sim, você pode impactá-las com marketing direto, através do marketing direto, mas você pode também impactá-las através de mídia de rua, você pode impactá-las através de campanhas de panfletagem, você pode impactá-las de milhões de outras formas, localizando um ponto de venda, obviamente, né, ali na proximidade. Então, é só um lembrete que não basta segmentar a sua base de dados, você precisa botá-la no mapa. O mapa traz uma nova dimensão de informação. Tá? E o sétimo, os resultados são facilmente testáveis e mensuráveis. Tá? Acho que isso vai ficar evidente quando a gente mostrar os cases. Antes de entrar nesses cases, eles são bem curtinhos, são 2 slides cada um, tá? Só queria mostrar a carinha, né, desse bicho da segmentação geodemográfica. Então, eu sei que a legenda aqui está ilegível, né, esqueçam, né, aqui é Salvador, mas o que a gente vê quando a gente olha né, essa variação de cores, né, o que a gente costuma ver sim, existem padrões, né, aqui a gente vê esse verde bastante prevalecente aqui em algumas regiões, o azul mais no centro, mas se você notar, né, existe também muita variabilidade, isso é importante, porque se o seu mapa ficar muito parecido com o mapa de calor, depois que você segmenta, desconfie, essa segmentação não está legal, tá? Ela está provavelmente passando por cima de muita heterogeneidade entre as vizinhanças que estão próximas. Normalmente, quando a gente olha um mapa de renda, a gente vê essa coisa mais
suave, né? Quer dizer, o centro de uma cor, a área em torno do centro de uma outra, aí você vai para a periferia e ela vai mudando de cor. Não é assim que você quer ver o seu mapa de segmentação, tá? Aqui está um bom exemplo em São Paulo, e a gente ficou muito feliz com essa segmentação, exatamente porque dentro de áreas, né, vamos lembrar, a gente está querendo ir além da segmentação por renda. Então, mesmo entre vizinhanças que têm o mesmo perfil de renda, eu preciso descobrir por que elas não são iguais, em que elas são diferentes. Uma é mais madura que a outra, uma tem população com mais hábitos culturais do que o outro. É isso que eu quero diferenciar, né, efetivamente. Então, eu não quero uma display de cores homogêneas, tá? Bom, indo aos dois cases, tá? E aí a gente vai parar para as perguntas. Primeiro, um case sobre supermercados, que pode ser aplicado a absolutamente qualquer varejo, tá? Nós mesmos desenvolvemos isso, e o que a gente fez? A gente pegou uma rede, tá, de mercados com uma determinada característica, uma rede que são esses pontinhos azuis em cima dos pontinhos vermelhos. A propósito, essa cara da nossa ferramenta, né, como a segmentação já está toda carregada na ferramenta, é possível fazer todas essas análises através do NetTools. Muito bem, o azul é a minha loja, o vermelho é a minha concorrente, né, vamos colocar assim, tá? E aí eu sobreponho a isso o mapa dos segmentos, né, e eu descubro que, de modo geral, as minhas lojas, e principalmente as lojas com um bom volume de vendas, isso não dá para ver no mapa, mas a gente sabe disso também, elas estão localizadas em regiões, né, por enquanto eu só consigo, não tem uma legenda aqui, então eu estou falando, poxa, elas estão mais ou menos localizadas nas regiões do mesmo padrão de cor, né, eu vejo esse rosa, né, muito forte aí, e, vamos ver, qual outra? Acho que o rosa e o vermelho, tá, que são os dois, ou o azul claro, tá? O Fernando, que está me acompanhando aqui, se ele quiser me corrigir, eu não vou me importar, tá, Fernando? Eu vou botar aqui os dados, porque o que importa mais do que a cor é o seguinte, olhar só para o mapa não vai te dizer exatamente qual que é a correlação entre segmentos e presença das suas lojas, né? Mas você pode gerar rapidamente no seu Excel uma tabelinha em que você vai ter o segmento em que a sua loja está, tá? E você pode comparar, nesse caso aqui, por exemplo, eu vejo que 41% mais 34% das minhas lojas, né, então aqui acima de 70 e tantos por cento, quase 80, estão entre elite madura e urbana e melhor idade alto padrão. Tá? Isso não pode ser coincidência, né? Essas lojas estão ali por alguma razão, elas se deram bem ali, né? E se eu comparar, eu poderia ainda me perguntar o seguinte, mas será que a minha cidade é toda elite madura urbana e melhor idade e alto padrão, e por isso que a maioria das minhas lojas estão ali? Bom, olhando para o mapa, eu já sei que isso não é verdade, tá? Mas a gente fez o cálculo e descobriu que, na verdade, 75% das lojas estão entre esses dois segmentos, mas apenas 6,3% da população de São Paulo estão nesses segmentos, e só 1,2% dessa população no Brasil pertence a esses dois segmentos. Então, são segmentos pequenos demograficamente, né, mas com a razão de odds, né, de que a minha loja vai estar ali naquele segmento, é altíssima, né, quando eu comparo a concentração das minhas lojas, nesses dois segmentos, vis-à-vis a distribuição desse segmento no universo. Muito bem, então, agora eu sei, né, eu preciso buscar esses dois segmentos, né, se eu quero crescer, e eu estou indo aqui, por exemplo, para Porto Alegre, basta eu encontrar esses segmentos, né, e de fato está aqui o rosa, eu já realmente não estou me lembrando agora qual que é a segunda cor, eu acho que é o temático rosa e amarelo, desculpa. Tá? Então, bastando enxergar o mapa, eu já percebo mais ou menos as regiões em que eu devo ter melhores resultados ao abrir uma loja, né? Mas, obviamente, eu posso daí listar os bairros, os setores, os endereços que estão nesses segmentos, tá bom? E aqui a gente gerou rapidamente alguns dos bairros onde há concentração de populações com esses dois
segmentos, que são os meus 2 segmentos de interesse. Bom, esta análise, tá, e eu não estou exagerando, ela demorou 40 minutos, tá, entre gerar o mapa, tirar o mapa, gerar um Excel, pensar um pouco, tirar outliers, quer dizer, obviamente precisa ter algum treinamento, mas ela é muito simples e muito rápida, né? Ao passo que uma análise de expansão mais tradicional, né, em que você vai olhar várias outras características, se você não estiver trabalhando com a segmentação, vai demorar pelo menos 1 dia, 2 dias de trabalho, tá? Aqui tem um outro exemplo com agências de turismo, tá? Neste caso aqui, e esse exemplo eu trouxe porque ele tem a ver com um daqueles pontos, né, que eu havia mencionado antes, de razões pelas quais os executivos ainda usam muita geodemografia fora do Brasil, principalmente, e eu fiz referência à possibilidade de combinar dados de amostras e pesquisas às nossas segmentações, tá? Então, deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. Nesse caso aqui, uma pesquisa primária, tá? Falando com pessoas de diversas origens socioeconômicas, tá? Procurou identificar quais são os destinos de preferência, né, de cada cluster demográfico, e chegou à conclusão que nesta região, tá, onde a pesquisa foi executada, os consumidores mais sêniores, né, mais maduros, casados, com filhos já adultos e renda alta ou média alta, tipicamente escolhem algum destino na Europa, pelo menos escolhiam antes da alta do dólar. Acredito que o padrão geográfico vai continuar o mesmo, a frequência que talvez mude um pouco. Então, escolhem a Europa como destino internacional. Ao passo que jovens solteiros, sem filhos, com renda também alta e média, né, numa faixa um pouquinho abaixo, vão para a América Latina, Peru, Colômbia, né, Argentina, naturalmente, são destinos super na moda, né, nesse segmento. Adultos casados com filhos, né, vão para a Disney, muitas vezes, né, então vão para os Estados Unidos, e uma faixa menos favorecida em termos econômicos, aqui opta por viagens mais próximas, cruzeiros rápidos, aqui perto, no Brasil também. Tá? Então, existem aqui os 4 destinos e os segmentos demográficos. Tá? O ponto aqui obviamente, se você tiver condições de analisar o dado da sua pesquisa, mesmo ela sendo amostral, você pode destrinchar, tá, qual é a característica demográfica e socioeconômica de cada resposta, né, de cada destino. Né? Aqui a gente está olhando só faixa etária, estado civil, mas, obviamente, para fazer essa análise, você vai trazer mais variáveis aqui. E aí, através de uma análise estatística, que faz essa análise de similaridade tipológica, é possível descobrir qual dentro de cada segmento geodemográfico, né, o comportamento esperado, dada ao que você aprendeu com a pesquisa. Então, a pesquisa, apesar dela não ter ser amostral e ela não ter gente o suficiente para você fazer uma inferência de uma população muito pequena, tá, ela te dá o caminho, ela te dá a inteligência, porque ela vai te contar a relação entre as coisas. E aí, olhando essa relação associativa, você traz este aprendizado para a sua segmentação geodemográfica, e aí sim você vai poder chegar no seu nível, no nível que você quer, que é realmente descobrir onde estão essas pessoas, onde elas vivem, onde elas trabalham e como impactá-las, tá? E aí a gente descobriu, por exemplo, que o grupo 1, né, que é o grupo que vai para a Europa, ele é predominante, esse destino seria predominante nos segmentos geodemográficos melhor idade, alto padrão, família na melhor idade, elite madura e urbana no interior, que o grupo 2, que é o grupo que vai para a América Latina, seriam solteiros em grandes polos estudantis, e aí vai, tá? Ou seja, depois de feita essa associação, a próxima ação é, obviamente, localizar esses caras, né? Então, aqui estão os caras em Campinas, que eu acredito que, se eu quiser fazer, né, ofertas
para a Europa, né, são os caras que eu vou impactar com mais qualidade. Para a América Latina seriam as pessoas naquela outra região, os Estados Unidos, essa região, cruzeiros rápidos aqui, e ao se combinar tudo isso aqui, né, num mapa só, é possível, então, enxergar, né, essa variabilidade que é fantástica, né? A gente não imaginou ser possível, sem ter feito uma amostra gigantesca, né, em que você teria que ter perguntado em todas essas vizinhanças o que as pessoas preferem fazer quando elas viajam internacionalmente, a gente, através dessa metodologia, consegue fazer inferências que nos dizem como essas preferências estão distribuídas geograficamente num nível bastante micro, né? E, portanto, muito tático e muito operacionalizável. Tá? Bom, gente, esse é o último slide, tá? Eu queria agradecer a todos a atenção, a presença, abrir para perguntas, dizer que a gente adora o que faz, não só do ponto de vista comercial, certamente do ponto de vista comercial também, a gente acredita muito nesses produtos, mas todos vocês, eu sei que o mix do público do Mundo Geo é muito rico, tem estudantes, tem pesquisadores, tem pessoas no setor público, a gente está aberto a todos vocês, quem quiser trocar uma ideia, fazer uma sugestão, fazer uma pergunta, e principalmente quem se interessar pelos nossos produtos, inclusive a segmentação demográfica, inclusive o NetTools, inclusive o Smart Leads, que é o nosso produto novo, inclusive o Geopop, que hoje é vendido em tantos níveis geográficos, inclusive CEP e trecho de rua, a gente tem essa grande novidade, que é o Geopop por CEP, enfim, tem muita coisa acontecendo, muita coisa sendo inventada, sendo criada, muita vontade de compartilhar, de dividir isso com vocês, estamos aqui de portas abertas, e eu vou abrir agora o microfone e o chat para vocês fazerem suas perguntas. Obrigado a todos. Ok, Reinaldo, obrigado pela apresentação, foi bem rica, bastante informação, pessoal, todo mundo parabenizou aqui nos comentários. Temos algumas perguntas, e acredito que agora vai ter mais perguntas ainda quando começa, o pessoal começa a fazer mais perguntas. Tem umas 3 perguntas separadas aqui, só para deixar, já passar para o pessoal. Enquanto o Reinaldo estava fazendo a apresentação, a Ana Flávia e o Fernando, lá que trabalham na Cognates, estavam respondendo algumas perguntas ali, né, Reinaldo? Então, caso a gente não consiga responder todas agora via áudio ou até mesmo via texto, como já estavam sendo respondidas algumas perguntas, todas as perguntas a gente vai passar um relatório aqui para o pessoal da Cognates, então depois eles vão entrar em contato por e-mail, né, Reinaldo? A gente já combinado isso já, até porque foi bem longa a apresentação, né, já demos aqui quase 1 hora exatamente, mas quem tiver pergunta, pode fazer pergunta, não tem problema, a gente vai tentar responder agora ou até mesmo depois, tá? Então, tem uma pergunta aqui, Reinaldo, pergunta inclusive está em espanhol aqui, acredito que o rapaz seja do Equador, do Henry, ele pergunta que ele quer trabalhar com banco de dados no Equador. Vocês podem trabalhar fora do Brasil? A gente já trabalha fora do Brasil, não no Equador necessariamente ainda, né? Temos até algumas conversas com alguns grupos do Equador, mas sim, obviamente a gente tem uma riqueza muito maior de informações no Brasil, tá? Mas a gente já trabalha em alguns países da América Latina e até nos Estados Unidos, onde há muita informação também disponível e muita coisa bacana que possa ser feito, tá? Esses países já estão totalmente integrados, inclusive, na nossa ferramenta, a gente já tem clientes rodando estudos no Chile, no Peru, na Argentina, na Colômbia, no México e nos Estados Unidos, além do Brasil. O Equador será bem-vindo se interessar, só mandar um e-mail para a gente, falar com o pessoal aqui da área comercial, se for o caso de fazer algum tipo de parceria, eles vão encaminhar você para a área competente aqui. Ok, Reinaldo, obrigado. Mais uma pergunta aqui do Lucir, ou da Lucir, não sei. Ele comenta aqui que as informações estatísticas utilizadas para tipificar cada um desses grupos são atualizados, captados a partir de informações primárias, ou elas utilizam dados oficiais de bancos de dados, como do IBGE ou do IPEA? Falou que são dados muito interessantes, também aproveitou para parabenizar pelo trabalho e pela apresentação.
Obrigado. Olha, é um pouco de tudo, tá? Eu diria que 60% são informações do IBGE e de bancos de dados secundários, vamos colocar assim, lembrando que o IBGE não apresenta somente o censo, né? Ele apresenta pesquisas anuais que permitem que esses dados sejam atualizados. Digamos assim, o conceito, né, dessas atualizações é sempre um conceito analítico, né? Como, no fundo, assim, o grande drama do geomarketing, do geoanalytics, é que nós queremos informações que nenhum país coleta no nível de agregação geográfica que a gente quer. A gente gostaria de saber tudo sobre cada quarteirão, né, do Brasil. O Brasil é muito grande e somente o IBGE, uma vez a cada 10 anos, faz uma pesquisa universal e ainda assim ela é cheia de buracos. Então, respondendo à sua pergunta, essas bases de dados são incluídas nesses processos, mas o mais importante é a forma com que a gente combina essas bases através de modelos demográficos e estatísticos para poder fazer as atualizações, as projeções e as interpolações. Existem também bancos de dados individualizados, tá, de empresas, aquilo que a gente consegue coletar via robô e internet entra nesse caldeirão de dados, tá? Mas nós não poderíamos nos valer somente com essas informações que a gente coleta, que elas seriam muito limitadas para a quantidade de dimensões demográficas e socioeconômicas e mercadológicas que a gente quer observar. Ok, Reinaldo, obrigado. Temos mais uma pergunta aqui do Valdir José. A pergunta dele é o seguinte: quais os trabalhos ou artigos são utilizados como base na elaboração da segmentação geomercadológica? Ou que fontes ele pode pesquisar para que ele mesmo possa desenvolver um trabalho de confiança? Tá. Olha, se você entrar Geodemographic Segmentation no Google, você vai encontrar um monte de coisa. Tá? Tem coisas mais acadêmicas, tem artigos que falam bastante sobre, digamos, dificuldades porque a segmentação geodemográfica, por você estar usando uma unidade que não é uma unidade tradicional, né, que é um indivíduo, né, ou uma entidade individual, você está usando um agregado, uma informação agregada, ela tem algumas manhas, digamos assim, você precisa ter alguns cuidados estatísticos. Então, esses artigos, muitos deles mencionam alguns deles, mas não há dúvida, você vai encontrar outras dificuldades, porque os dados no seu país nunca vão ser iguais àqueles que foram utilizados, né, nesses outros estudos, que na sua maioria são americanos ou europeus. Mas você vai encontrar bastante coisa. Eu não tenho agora nada para te indicar assim de cara, mas eu tenho, enfim, um conjunto grande de referências guardados no computador que eu posso passar para você. Se você me mandar um e-mail, vou ter prazer em compartilhar isso com você, tá? De qualquer jeito, fica aqui só essa mensagem, tá? Tem literatura, sim, técnica, tem alguma literatura mercadológica, mas a sensação que me deu e que nos deu, né, quando nós desenvolvemos isso, é que, olha, esse troço precisa ser inovado. As pessoas, mesmo nos Estados Unidos, já estão repetindo a mesma fórmula há muitos anos. E as empresas americanas que vieram para cá e trouxeram esse tipo de segmentação, repetem a receita de bolo internacional, que é pior ainda, porque daí não se aplica mesmo à realidade brasileira. Então, tem um espaço muito grande para que você, mais do que tropicalize, mas inove e crie para fazer com que essa segmentação faça sentido para o mercado brasileiro. Ok, Reinaldo, aproveitando, você comentou aí que o pessoal pode entrar em contato com você a partir do seu e-mail, por mais que já esteja aparecendo na tela, eu botei no nosso chat também e dei um destaquezinho, ele fica piscando em cima do vídeo das pessoas, então tá bom. O teu e-mail tá para todo mundo aí, não se preocupe. Na verdade, o meu e-mail é esse aqui em cima, tá? Tem o de vendas aqui, tem o Analytics mal escrito, né, que eu vou corrigir, e fiquem à vontade, gente. Eu não vou garantir para vocês que eu vá responder todos os e-mails no dia seguinte, mas estou super aberto, quero saber o que vocês estão pensando, quais são as sugestões, críticas, é um bate-papo mesmo. Ok. Temos mais uma pergunta aqui da Jana. A pergunta que ela faz é se as informações socioeconômicas e demográficas são facilmente encontradas em fontes de pesquisas secundárias, como o do IBGE, por exemplo. A dúvida, ela diz assim: minha dúvida é como encontrarmos informações de comércio
e serviço sobre população diurna, que eu acho que é isso, população diurna que ela quis escrever. Tá, realmente, nem toda informação vocês vão encontrar nas fontes tradicionais, existem outras formas de se adquirir dados, dados do comércio, existem sites públicos que têm informações sobre as empresas, como seus respectivos endereços, existem técnicas para que essas informações sejam coletadas, existem cadastros que podem ser adquiridos, tem uma gama de coisas, né? Mas você está certa no seguinte sentido, é muito mais fácil encontrar informações sobre a população residente do que sobre a população diurna, tráfego e características e perfil do comércio na região. Existem sim, esse é o nosso dia a dia, né? Esse é o nosso core, é descobrir essas fontes, coletar essas informações, organizar, filtrar, analisar, até mesmo cadastros de empresas, né? Acho que quem já comprou cadastro de empresa sabe disso, eles são sujos, são cheios de problemas, de empresas que já fecharam, então, nos cadastros, porque não atualizaram seus status. Então, o nosso dia a dia e o nosso core, nossa expertise realmente é trazer essa informação para a prancheta, olhar com cuidado, separar o que presta, o que não presta, o que funciona, o que não funciona, e para isso precisa de muito esforço analítico, demográfico, estatístico, econométrico. A equipe aqui da Cognatus é uma equipe multidisciplinar, e a gente usa realmente o expertise de todo mundo, e mais um pouco, né, para tentar trabalhar essas informações. Se você quiser mais informações exatamente do que a gente oferece, fique à vontade, entre em contato aqui com a turma do comercial, eles vão ter prazer em te atender. Aqui. Ok, Reinaldo, obrigado pela resposta. As perguntas aqui, o pessoal da Cognatus já respondeu quase todas via texto. Aqui tem mais um comentário que apareceu aqui do Carlos. Ele comentou aqui, deu os parabéns para você, Reinaldo, e comentou que, como sempre, vocês estão na vanguarda do Geoanalytics e que ele gostou muito de ver como esse assunto continua sendo estudado por vocês e facilitar a vida dos gestores de negócios, né? A Giovana aqui também está dando os parabéns, o curso foi muito bom, que ela gostou bastante. Tá? E depois, obrigado, Reinaldo, eu vou passar todos esses comentários aqui, eu vou passar para vocês, eles vão ter acesso, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu estava lendo aqui as outras perguntas, eu vi que o pessoal comentou também bastante coisa sobre indústria, mais business to business. Vocês têm algum trabalho nessa área também? Sim, a segmentação que a gente está mostrando aqui, ela realmente apesar dela ter a dimensão, né, que eu procurei mostrar para vocês, que diferente das segmentações tradicionais, que vocês vão encontrar tanto no Brasil quanto fora no Brasil, a gente traz essa dimensão da informação da população diurna, das empresas, mas ela, de fato, ela não é voltada para prospectar empresas, né? Nós temos outros produtos, como o Smart Leads Business, que a gente pode depois dividir com quem tiver interessado, onde aí sim existem uma gama de informações para milhões e milhões de empresas no Brasil já mapeadas, e é uma informação muito legal, porque não somente ela traz a característica da empresa, né, quer dizer, qual que é a característica daquela empresa, cadastral, né, o seu tamanho e etc., e estimativas de faturamento e várias outras estimativas, mas isso, diferente de todas as outras empresas que fornecem esse tipo de informação, a gente também inclui e associa àquelas empresas informações do seu entorno. Porque a gente parte do seguinte princípio: para que eu conheça um indivíduo, eu não posso me limitar somente às características daquele indivíduo. Aquele indivíduo está incluído num contexto que é maior que ele, ou ela, né, e que precisa ser entendido também. Então, pensando numa pessoa, eu preciso entender a família em que aquela pessoa está inserida, e depois eu tenho que entender a comunidade em que aquela família está inserida, eu tenho que entender as empresas em que as pessoas daquela família trabalham, e aí é um processo recursivo, onde cada dimensão alimenta a outra. A mesma coisa acontece com negócios, com empresas, para quem quer prospectar empresas, quem quer vender para empresas, quem quer credenciar empresas. Não basta você simplesmente ter um cadastro, uma lista enorme, né, que é, digamos, o que se vê aí, com CNPJ, endereço e características daquela empresa. Você precisa também entender qual que é o contexto mercadológico em que aquela empresa está. Naturalmente,
esse contexto mercadológico digamos, vicinal, né, da vizinhança da empresa, vai ser mais importante para algumas indústrias, para o varejo, né, de modo geral, e serviços, do que para a indústria de consumo, para as plantas, né, fábricas, mas certamente para segmentos como varejo e serviço, eles são fundamentais, e a gente inclui isso na nossa base de dados, o Smart Leads Business, e é um produto novo, é um lançamento esse ano. Procurem aí, o pessoal da Cognatos está louco para demonstrar esse produto. Ok, Reinaldo, obrigado. Enquanto você estava comentando aí, o pessoal continua elogiando bastante aqui, o Cláudio, o Giovano, o Valdeni também parabenizaram. Bom, Reinaldo, Obrigado a a todos. gente não temos mais perguntas aqui, deixa eu abrir minha câmera aqui para dar os últimos recadinhos. Uhum. A gente ainda está com quase 200 pessoas online aqui. Tivemos no total, tivemos quase 300 pessoas online aqui, se contar o período inteiro. Foi muito bacana, Reinaldo. Bacana. Até avisar o feliz, pessoal, né, que a gente tá para programar mais um evento aí no final do mês, né? Ainda só não foi definido